Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo da série Responsabilidade Cristã nas Eleições. Uma pergunta que sempre é recorrente em tempos de eleição em nossas igrejas. Será que um homem e uma mulher de Deus podem ou devem participar ativamente do processo político da sua cidade, do seu estado ou do seu país? Eu gostaria de mostrar para você alguns personagens bíblicos importantes em relação à política do seu tempo. Quero começar falando sobre o Senhor Jesus, que no capítulo 22, versículos 15 a 22 do Evangelho de Mateus, foi questionado de forma bastante perspicaz pelos fariseus, que enviaram até ele os discípulos dos herodianos para tentar testá-lo. E eles então perguntaram a Jesus, que vivia no tempo do Império Romano, se era lícito pagar imposto a César. Jesus então lhes pede que lhes mostre uma moeda daquele tempo e lhes pergunta de quem era a efígie e a inscrição na moeda. Ao que eles respondem que era de César. Jesus então responde com aquela célebre frase: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Olhando mais atrás, nos tempos primitivos, quando Moisés foi alçado por Deus como libertador do povo de Israel, perceberemos que Moisés teve um papel político importantíssimo nos tempos primitivos da nação de Israel. Foi ele quem foi várias vezes até o faraó enviado por Deus para libertar o seu povo. Moisés era um grande estadista, Moisés era um conselheiro, Moisés era também um grande legislador e ele fazia grandes campanhas para que o povo pudesse caminhar pelo deserto e chegar até a terra de Canaã. O seu sucessor foi outro grande estadista, Josué, que trabalhava sempre ao lado de Moisés, treinado como militar, mas tinha também atitudes políticas e por diversas vezes fez o povo vencer grandes batalhas. Josué também era um homem de Deus com capacidade política para agrupar e manter unidas as tribos de Israel. O que dizer do grande estadista José, que foi alçado por Deus depois de passar por tanto sofrimento e ser vendido como escravo ao posto de governador do Egito, e foi feito pelo próprio faraó? José cuidou da fome no Egito durante o tempo em que a seca, a fome e a escassez chegou e cuidou também de alimentar a sua família e a nação de Israel. Nós podemos citar outros nomes da Bíblia Sagrada. O que dizer, por exemplo, do rei Davi, que foi o segundo rei de Israel, um grande estadista que também coordenou muitas campanhas de conquistas de terra, de território para a nação de Israel, venceu batalhas, guerras, fez negociações políticas, foi um grande homem de Deus e trouxe a arca de volta ao templo de Jerusalém. Depois, no seu lugar, ficou o seu filho Salomão, foi o terceiro rei de Israel. Salomão era o segundo filho de Davi com Batseba, o primeiro morreu. Salomão foi um homem sábio. A Bíblia diz que não houve sabedoria tamanha antes dele nem depois. Salomão conquistou e ampliou o território de Israel, conquistou riquezas, fez alianças com reis, com políticos importantes, embora tendo se desviado por deixar a vaidade entrar no seu coração, feito alianças escusas e recebido mulheres em troca, mas Salomão foi um homem alçado por Deus e teve muita sabedoria para administrar a nação de Israel. Depois disso, eu posso citar, por exemplo, o profeta Isaías, um grande homem de Deus. Isaías era conselheiro do rei da sua época no tocante à política, era de família nobre, mas era um homem envolvido com uma corte, com um palácio. O que dizer do profeta Daniel, outro jovem alçado por Deus também a cargos importantes na Babilônia para conduzir o povo de Deus, para administrar negócios do reino? Daniel era um grande profeta, era um homem nobre, era de linhagem real e era também um grande estadista de Deus. Nós poderíamos citar vários outros nomes, mas eu gostaria de fechar o circuito de citações com duas mulheres. Eu quero citar Esther, que era envolvida com a política e inclusive teve estratégias brilhantes para libertar o povo de Israel e livrá-lo da morte, tendo envolvimento com a corte. Esther se tornou rainha. O que dizer de Débora, que foi a quarta juíza de Israel, profetisa, com uma capacidade política enorme, com uma capacidade de conciliação extraordinária, reagrupou tribos de Israel e era chamada de mãe em Israel. São apenas alguns personagens para você perceber que o povo de Deus deve sim se envolver e muito com a política. Devemos preparar homens e mulheres capacitados para nos representarem e para tornarem a política mais nobre, mais digna e de acordo com os desígnios de Deus. Oremos pelos nossos irmãos.
Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.